Olá, eu sou Emma Diniz e eu venho apresentar a vocês o artigo Teatro Amazonas apresenta o concreto armado, uma síntese eliasiana sobre as relações entre traçados urbanísticos e arquitetônicos e suas disputas figuracionais entre estabelecidos e outsiders na Manaus de 64 até o ano de 1988. Fazendo uma introdução ao artigo, ele visa elaborar uma síntese processual histórica sobre o processo de disputa simbólica em torno do conceito de modernidade, com base na interrelação figuracional entre estabelecidos e outsiders para Manaus da década de 60 a 1980. A pesquisa bibliográfica realizada teve como referencial teórico o pensamento de Norbert Elias, referente ao jogo figuracional entre estabelecidos e outsiders, e o conceito de modernidade, no tocante de projeto de urbanidade apresentado por Marshall Berman. O diálogo entre os pensadores e os conceitos tem por objetivo realizar uma síntese das relações entre transformações urbanísticas da Manaus da década de 60 a 80, com as disputas simbólicas entre estabelecidos e outsiders pela condução do traçado da cidade e, respectivamente, do processo civilizador que deverá ditar os parâmetros para o cenário urbano. Sabe-se que após o fim de Secler, da Manaus da Era do Látex, a urbs manauara se viu em um momento de estagnação socioeconômica, que perdurou até a chegada da conhecida Zona Franca e o seu novo interventor, Arthur César Ferreira Reis. Assim, procura-se compreender como estas políticas, na construção de uma nova fase moderna amazonense, décadas após do fim do período de outra era moderna, denominada Belle Époque, na busca para entender como se deu a concepção do projeto de cidade nos moldes modernos vigentes neste momento histórico, e suas consequentes disputas entre as figurações, uma estabelecida, herdeira da mentalidade de Teatro Amazonas, e outra outsider, moldada ao concreto armado e seu cinza pungente. Iniciando com uma breve análise, da modernidade, a gente tem o tópico modernidade, tudo que é sólido desmancha no ar. Na obra, Tudo que é sólido desmancha no ar, Marshall Berman constrói o pensamento e a sua definição de modernidade a partir da literatura e da leitura de ambientes espaciais e sociais. Para o autor, ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em seu redor, mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos e tudo que somos. A modernidade teve e ainda está tendo diversas metamorfoses desde o início do século XVI até o século XX. A Manaus, planejada no fim de século, possui um traçado moderno advindo da Paris burguesa de Haussmann no século XIX, onde bulevares e arquitetura eclética tomam suas ruas no período em que o látex da seringueira comandava a economia local. Em tudo existiu o toque da refinada burguesia francesa, materializada no desenho das longas e largas avenidas e nos ícones arquitetônicos como o Teatro Amazonas, prédios públicos monumentais e os palacetes dos barões da borracha, tão admirado até os tempos atuais. Mais de 4 décadas depois do momento áureo da extração do látex, Manaus retoma o fôlego econômico a partir do governo de Juscelino Kubitschek, quando, com a Lei nº 3.173, em 1957, foi criada uma zona de livre comércio portuário, conhecida como Zona Franca, que foi efetivada 10 anos depois, agora reformulado e embasado no Plano de Desenvolvimento e Industrialização do governo militar da época, a conhecida como Zona Franca de Manaus. Assim, após 40 anos de um quase isolamento econômico, a cidade retoma sua efervescência, que, consequentemente, tem reflexo em diversas camadas sociais. Manaus volta a ser alvo de mudanças em sua estrutura física, em seu modo de ser cidade, e com a chegada do seu novo interventor
em 64, que essas transformações se efetivam de fato quando Arthur César Ferreira Reis assume o governo. Arthur chega a Manaus na década de 60 para pôr em prática tudo o que havia vivenciado fora dos domínios amazônicos e esperando os ares da modernidade em voga nos grandes centros urbanos do país. Agora, como um representante do governo militar, repleto de objetivos pautados em política desenvolvimentista, dentre os quais elencava-se modernizar Manaus. Assim, constitui-se o começo de um novo momento para a urbe manauara, onde um novo hype modernista adentra as ruas. É a partir desse cenário onde uma sociedade manauara saudosista da Belle Époque enfrenta um novo engajamento moderno, recém-chegado à cidade, impulsionado por um novo momento de fervor econômico e governamental, onde se inicia a disputa simbólica entre o passado e o iminente futuro, o moderno de outrora e a modernidade atual. Trazemos ainda algumas considerações e reflexões acerca do artigo, né? Tais leituras dão base para a análise da compreensão das relações sociais e políticas entre os indivíduos que se estabeleceram a partir da concepção de uma Manaus Paris dos trópicos, dos estabelecidos, em confronto com a nova modernidade que adentra as ruas da capital do Amazonas, advinda do novo governante empossado e da nova política econômica vigente neste período, outsider. Assim, emerge a disputa simbólica em torno da descoberta de qual modernidade a cidade deverá trilhar deste momento em diante, uma arquitetura edificada com estuque e gesso ou erguida com concreto armado, de estilo eclético, arte nouveau ou brutalista, com bulevares haussmannianos ou de traçados regulares de Le Corbusier, do pastiche do relógio da matriz ou do moderno inspirador Serge da Sofran. Ainda hoje, Manaus se cerca da indefinição de qual identidade moderna sua urbanidade deve se embasar, e a disputa entre os grupos continua acontecendo, com outros discursos como base. Prédios ecléticos continuam encantando, mas não deixam de estar à mercê do descaso da população, assim como edificações erguidas no período áureo da Zona Franca já foram demolidas, tudo para sempre dar lugar ao mais novo, moderno, contemporâneo do momento. Estas foram as referências utilizadas para o artigo. Obrigada a todos pela oportunidade. Graças. Segue meu contato para maiores informações. Obrigada.